Bom dia, caros alunos. Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática. E o assunto de hoje será a função quadrática. Vocês podem acompanhar pelo nosso livro, tá? Função quadrática, nas páginas 181 até 991. Objetivos: reconhecer a lei de uma função quadrática, esboçar o gráfico na função quadrática, determinar os pontos notáveis da parábola, interseção com os eixos e vértices, identificar o domínio e o conjunto de imagens de uma função quadrática. Parábola. Então, a função quadrática ela é também chamada de função parabólica, né? Porque ela gera uma curva chamada parábola. Então, o estudo da função polinomial de segundo grau depende, em grande parte, de uma figura plana chamada parábola. A interseção de uma superfície cônica limitada com um plano paralelo a uma das geratrizes dessa superfície é uma parábola. Então, se a gente pega um cone, né? Um cone, e secciona ele por um plano paralelo à geratriz, a figura que sobra é a nossa parábola. É uma curva, certo? E essa curva é chamada de parábola. Então, está aqui, ó. Então, esse plano aqui, ó, ele é paralelo à geratriz, ou seja, a essa linha aqui, né, do cone. E aí, quando esse cone corta, esse plano corta o cone, ele gera essa curva aqui, ó, que é a parábola, que a gente estuda ela, né? Vocês começaram lá no ano estudando na equação de segundo grau, né? E aqui a gente chama de função quadrática, função polinomial de segundo grau ou função parabólica. Dado uma reta D e um ponto F em um plano alto, um F, esse F não está em D, né? Ele não pertence à reta D, chama-se parábola, e aí representado pelo símbolo aqui, o P, de uma diretriz D e foco F, o conjunto dos pontos desse plano equidistantes de F. Então, está aqui, ó. Então, essa medida aqui, ó, do foco, que vocês não veem lá na equação de segundo grau, né? Aqui já na função ela aparece, e na curva, né? Então, existe o foco, que a distância do foco a qualquer ponto na parábola é a mesma distância desse ponto perpendicular a essa reta aqui chamada diretriz. Tá certo? Então, a diretriz, a distância do ponto perpendicular à diretriz é a mesma distância do ponto ao foco da parábola. Vértice e eixo de simetria de uma parábola. Então, vamos falar sobre o vértice, que a gente conhece muito bem, né? O vértice é aqueles pontos, né? Aquele ponto que tem a coordenada x e a coordenada y, certo? Observando a parábola apresentada na definição, temos a reta que passa pelo foco F é perpendicular à diretriz D, é chamada de eixo de simetria. Então, o eixo de simetria ele vai cortar a parábola ao meio, e o que está de um lado da parábola é a mesma coisa que está do outro, tá certo? A mesma figura. Então, lembrando, então, né, se acontece isso, é uma função o quê? É uma função par, né? Se o eixo de simetria for o y, certo? Se não for o y, ela não é. Vamos lá. Note que a parábola é composta de dois ramos simétricos em relação a esse eixo. Acabamos de falar. A interseção da parábola com o seu eixo de simetria é o ponto V, chamado vértice da parábola. Então, está aqui, né? Então, o eixo de simetria divide a curva chamada parábola em dois ramos, certo? Espelhados. É como se fosse um espelho aqui, você vê o mesmo ramo do outro lado. E é o que nós temos, né? Nós temos o vértice, que já conhecemos, né? Lembra lá? O x do vértice é menos d sobre 2a, o y do vértice é menos delta sobre 4a. E a reta diretriz. Como é que eu encontro essa reta diretriz? A reta diretriz ela tem a ver com foco. Então, a distância do foco ao vértice é a mesma distância do vértice à reta diretriz. Tá certo? Concavidade da parábola. A gente fala muito de concavidade, mas existe a concavidade e a convexidade. Tá? A concavidade é aquela parte, né, o buraco, vamos dizer assim.
Já a convexidade é a parte de fora, seria o morro, né? A parábola é uma curva côncavo-convexa. Côncavo-convexa, certo? Côncava quando eu olho a parte vazada dela. Convexa quando eu olho a parte de cima dela. Isto é, de um lado ela é côncava e do outro é convexa. Por exemplo, se eu observar a partir do foco, a parábola é vista como uma curva côncava aqui. Se observar a partir de um ponto da diretriz, ela é vista como uma curva convexa. Então vamos lá, côncava e convexa. Então aqui, olhando do foco, ela é côncava. Olhando da diretriz, ela é convexa, tá? Côncava, porque eu estou olhando a parte de dentro dela. Convexa, eu estou olhando a parte externa dela, tá certo? Então muitas vezes a gente vai falar em convexidade e outras vezes vamos falar em concavidade da parábola. Assim, quando nos referimos à convexidade, à concavidade de uma parábola, estamos nos referindo à figura vista a partir do foco, tá? Então aqui, falando a partir do foco. Se nós falarmos a respeito da convexidade, né, aí estaremos falando a partir da diretriz, tá certo? Mas é a mesma curva, tá? É a mesma curva. O conceito de função quadrática. Vamos lá. Toda função do tipo y igual a x2 mais bx mais c, com a, b e c pertencentes aos reais, é denominada função polinomial do segundo grau, também chamada função parabólica ou função quadrática. Certo? Aqui aparece só a quadrática, mas ela é também chamada função parabólica. Exemplo. Y igual a x, 5x ao quadrado menos 3x mais 8. Então, nós temos o A, o B e o C, todos eles pertencem aos reais, certo? E é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, em que o C é o termo independente de x. E o B é o termo que o x é elevado a 1. E o A é o termo que o x é elevado ao quadrado. Outro aqui, menos 4x ao quadrado mais x. Note o seguinte. O A nunca pode ser zero, porque se o A for zero, aí nós temos a função do primeiro grau, e não do segundo grau, certo? Aqui, o nosso C pode ser zero, não tem problema nenhum, só o A que não pode. X ao quadrado menos raiz de 3, olha só, aqui eu tenho B igual a zero, tá certo? Eu tenho o A e o C. A função A de x é igual a x ao quadrado relaciona a área A do quadrado com a medida x do lado, é quadrática. Então aqui, x ao quadrado, x dx, o que é a área do quadrado, é uma função quadrática. Né? Tem até a relação, né? O quadrado é uma função quadrática, a área dele. Em relação ao sistema de abscissa, a posição do móvel em movimento uniformemente variado é expressa pela função polinomial do segundo grau. Espaço inicial mais velocidade inicial ao mesmo tempo, mais aceleração ao mesmo tempo ao quadrado sobre 2. Em que essa é a abscissa onde está o móvel no instante inicial, D0. E D0 é a sua velocidade no instante inicial. A é a aceleração escalar constante do móvel e T é o tempo transcorrido desde o instante inicial. Então vocês vejam que essa aqui, essa equação aqui, ela é uma equação de segundo grau, né? Nós vimos como equação. Ou, se mantivermos aqui, temos a função quadrática, ou polinomial de segundo grau, ou função parabólica. Gráfico da função quadrática. Observe alguns pontos do gráfico da função quadrática, y igual a x ao quadrado. Então, aqui, aquela tabelinha que nós já sabemos, para montar uma função, dá valores para x, encontramos valores de y. Certo? Isso na nossa função quadrática, que no caso aqui é x ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. E aí nós temos os pontos aqui. O 0, certo? O menos 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. Menos 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4. Menos 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado é 9. E aí nós montamos a nossa parábola. Tranquilo? Então, vocês veem, nesse caso aqui, quando y igual a x ao quadrado, a parábola, ela é par, né?
O que está de um lado dela também está do outro. Uma função par. Ela não é uma função injetiva, né? Por quê? Porque elementos diferentes do domínio têm a mesma imagem. Então, ela não é injetiva. Para ser injetiva, elementos diferentes do domínio tinham que ter imagens diferentes do contradomínio. Certo? Então, ela não tem dessa, né? Ela não tem dessa. É possível provar que essa curva é uma parábola com eixo de simetria vertical, perpendicular ao eixo OX. Genericamente, podemos demonstrar que o gráfico de uma função é uma parábola com eixo de simetria vertical, C e somente C. Essa função é do tipo y igual a x2 mais bx mais c. Com A, B e C diferentes de reais e o A diferente de zero, para garantir que é uma função quadrática, né? A concavidade da parábola de equação y, ax2 mais bx mais c, é voltada para o sentido positivo do eixo, para cima, C e somente C, o A é maior que zero. Então, isso aqui é o detalhe, né? E esse Azinho aqui vai dar a convexidade ou a concavidade da parábola, certo? Se ele é positivo, nós temos a concavidade voltada para cima, a convexidade voltada para baixo. E voltada no sentido negativo do eixo y, para baixo, C e somente C, A é menor que zero. Então, se o A é negativo, nós temos a nossa concavidade voltada para baixo e a convexidade voltada para cima. Exemplo. Sabemos que o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 1 incompleto em b, certo? É uma parábola. Assim, para obter o esboço desse gráfico, atribuímos alguns valores a x e representamos no plano cartesiano os pontos determinados. A seguir, desenhamos a parábola que passa por esses pontos. Observe. Então, de novo aqui, ó, montamos agora para x ao quadrado menos 1. E aí nós montamos a nossa parábola. Menos 3 ao quadrado, 9, menos 1, 8. 8. Menos 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Menos 2 com 3. Menos 1 ao quadrado, 1, menos 1, 0. Menos 1 e 0. 0 ao quadrado, 0, menos 1, menos 1. 0 com menos 1. 1 ao quadrado, 1, menos 1, 0. Então, 1 com 0. Isso aqui, então, são as raízes, né? Quando você tem aqui, ó, o menos 1 e o 1, o y é 0, então você tem as raízes. 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9, menos 1, 8. 3 ao quadrado, 9, menos 1, 8. Pontos notáveis na parábola. Pontos de interseção da parábola com o eixo x. B, delta igual a V2 menos 4AC. Se delta é maior que zero, então a equação 1 terá duas raízes reais distintas. Delta maior que zero terá duas raízes reais distintas, ou seja, R1 é diferente de R2. Aqui está com x, mas a gente usa R para lembrar de raiz. Assim, os pontos de interseção da parábola com o eixo OX serão x1 de 0, ou R1 de 0, e x2 de 0, ou R2 de 0. Se o delta é igual a zero, delta igual a zero, vai sobrar apenas um número menos b lá, né? Dividido por 2, duas vezes a. Então, eu terei o quê? Apenas uma raiz, né? E essa raiz, elas são iguais. Por que bota x igual a x2? Porque toda equação de segundo grau, ela gera duas raízes. Equação de primeiro grau, uma raiz. Equação de terceiro grau, três raízes. Então, como ela é única, é uma só, então ela é duplicada, x1 e x2. Logo, a parábola será tangente ao eixo OX no ponto de abscissa x1 igual a x2. E se for menor que zero, se o delta é menor que zero, quer dizer que eu vou ter a raiz quadrada do número negativo. Certo? E essa raiz quadrada do número negativo não pertence ao conjunto de reais. Então, eu vou dizer que então, a equação não terá raiz, portanto, a parábola não terá ponto comum com o eixo OX. Então, se delta é menor que zero, a parábola corta o eixo x em dois pontos. Se o delta é igual a zero, a parábola toca o eixo x em um único ponto, é tangente. E se for menor que zero, delta menor que zero, ela não corta o eixo x, ou seja, ela não tem raiz no conjunto dos reais. Ponto de interseção da parábola com o eixo
y, né? É aquele ponto que o termo C na equação quadrática é o termo C, né? Que é independente de x. Agora, nesse ponto, atribuindo o valor zero à variável x da equação. Então, zerou aqui, sobrou apenas o C, y igual a C. Então, sempre o ponto que a palavra corta o eixo y é exatamente o termo independente. Tá? Então, está aqui, y igual a C. Logo, o ponto de interseção da parábola com o eixo y é o ponto 0C. Então, é só olhar para o eixo y e olhar para o C aqui, o termo independente. Isso aqui acontece em todas as funções. Né? Exemplo. Para encontrar o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, vamos obter os pontos de interseção da parábola com o eixo x e o eixo y. Então, vocês vejam aqui, o A é 1, o B é menos 6 e o C é 5. Opa, esse aqui é a interseção com y, certo? O x eu vou verificar aqui, que é o delta. Né? Fazendo y igual a 0, temos, achando o delta, então o delta é maior que 0, então eu tenho duas raízes, certo? Dois pontos que cortam o eixo x, que será o 5 e o 1. Assim, a parábola intercepta o eixo x nos pontos 1, 0 e 5, 0. Fazendo x igual a 0, encontramos que o nosso y é 5. Portanto, a parábola intercepta o eixo y no ponto 0, 5. Desse modo, o esboço do gráfico dessa função, que nós acabamos de ver, é esse aqui. Ó. Então, olha só, ela corta o eixo x em dois pontos porque o delta é maior que 0. E aí eu acho as raízes, que é 1 e 5. Ela corta o eixo y no ponto 5, que é o termo independente da função, certo? Independente de x. Agora, esse outro ponto aqui, ó, esse outro ponto, esse outro ponto, se eu pegar o eixo de simetria aqui, que é a distância, metade da distância, né? Então é 5 menos 1, 4, né? Por 2, então aqui vai ser o nosso 2, ó. Certo? 2,5, né? Por causa desse aqui, mas a distância aqui é 4, então vai ser aqui, ó. E aí, se você pegar essa parte para cá, você encontra esse outro ponto, que é o simétrico desse, tá certo? A gente vai ver mais à frente. Vértice da parábola. Então, já sabíamos, né, lá para a equação de segundo grau que a gente aprende no ano, que o vértice da parábola é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. E esse é o x e esse é o y da função. Do vértice da função. Aqui e ali. Exemplos. O vértice da parábola de equação y igual a x2 menos 6x mais 5 é dado por v, x de b, y de b. Em que x de b, o x do vértice, é menos b, o b já é menos, sobre 2 vezes a, então é 1, que vai dar menos 6, vai dar mais 6, e por 2, 3. Então o x do vértice já tem. E o y do vértice eu vou pegar por delta, menos delta sobre 4 vezes A, menos, e o delta é B2 menos 4AC, em que o B é menos C, menos 6, o A é 1 e o C é 5. E aí você faz 6 menos 6 ao quadrado, 36, certo? Menos 20, vai dar o quê? 16, negativo, vai dar 16, aqui vai dar 20, 36 menos 20 vai dar 16, negativo, dividido por 4, 4. Então é no ponto 3 e menos 4. Então o vértice é no ponto 3 e menos 4. Está aqui o nosso vértice. No ponto x3, y menos 4. Esboçar o gráfico e indicar o domínio com o conjunto primário da função. Y é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 6. Então, nosso A é menos 1, nosso B é 4 e nosso C é menos 6. Resolução, fazendo y igual a 0, temos menos x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a 0. E aí nós achamos as raízes. O nosso delta é menor que 0, ou seja, se delta é menor que 0, a função não tem raiz real. Portanto, a parábola não intercepta o eixo x, certo? Vai esboçar esse gráfico, né, e indicar. Ele vai ficar flutuando. Aí eu vou olhar para o lado. O A é negativo, tem cavidade voltada para baixo. Fazendo x igual a 0, eu encontro
o y igual a menos 6. O vértice é dado por menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. E nós encontramos, então, que é no x2 e no y menos 2. Logo, o vértice é esse, certo? Assim, esboçamos o gráfico da f. Está aqui. 2 menos 2, ele passa no 6, né? Voltando aqui. Ele passa no menos 6. Está aqui, certo? Aí aqui, ó, encontramos aqui, como eu falei, ó, tá certo? Aqui 2, daqui aqui é 2, então daqui aqui também é 2. O 4 com o menos 6. Eu tenho o espelho desse ponto aqui, 0 menos 6, é o 4 menos 6.